Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Raimundo, vamos testar o som. Nós já estamos ao vivo pela live. Consegue me escutar, Gi? Você eu ouço bem, o Raimundo eu não estou ouvindo. Aí eu estou preenchendo aqui o podcast do Raimundo, porque nós vamos fazer um podcast também. Mas aí ele está me pedindo um e-mail. Está pedindo para criar conta. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Para a gente já gravar o nosso podcast. Quem está aí online, já oi para todos. Gi? Gi? Raimundo, me escuta? Não tinha caído. Cláudio, Raimundo, tudo bem por aí? Tudo bem, você me escuta bem? Agora sim. Kátia está com a gente. A Márcia, Cassiano também, boa noite. A Liz, saudade, Liz, de você. A Creuza Ramos, boa noite. Raimundo, eu preciso que você me sinalize o seu áudio. Fala boa noite para mim, por favor. Não consigo ouvir o Cláudio, você está Raimundo. ouvindo o Raimundo ou sou somente eu que não ouço?
Tá bom. Não, também não escuto, enquanto ele Raimundo. arruma o áudio dele lá, eu vou... Não ouve, né? Tá bom. Eu vou... Consegue me ouvir agora? Só começando com as apresentações, enquanto ele se concentrar aqui na live. Bom, essa é a nossa quarta live, né, de hoje. Escola Pública Democrática, reconstruindo conceitos em tempos de pandemia. No começo a gente tem um pouco de interferências de conexão, arrumar, acho que atrapalha um pouquinho a conexão. Bom, meu nome é Gisele, para quem não me conhece, eu vou estar intermediando esse nosso bate-papo com o Cláudio e com o Raimundo, eu já vou fazer as devidas referências para os dois, e hoje é um papo bem legal, que nós vamos falar sobre escola pública frente a essa pandemia. Então, vai ser um papo bem interessante, da APEP também. E nós estamos na nossa quarta live ao vivo, e nós estamos aqui toda quarta-feira, a partir das 7 horas, com um tema diferente, debatendo educação, debatendo esses nossos dias de pandemia e frente à pandemia, tá bom? Bom, quem é novo aqui na nossa live, a APEP ela foi fundada em 2 de julho de 2016, é uma associação de professores de escola pública, derivada ela é apartidária e sem fins lucrativos. Então, a APEP é uma associação de professores que promove uma série de atividades, estudos, debates sobre a educação. O nosso site, ele tem todas essas informações, né, os cursos que nós promovemos, toda a informação das nossas atividades estão todas no site, é só acessar, e página no Facebook, nós estamos no Instagram também, então é bem legal se vocês curtirem lá, no Twitter, nós temos essas lives, logo após que nós terminamos, nós disponibilizamos essas lives no YouTube também, então se inscrevam no nosso canal, é importante se inscrever no nosso canal, para a gente começar também a fazer as lives pelo YouTube, porque aconteça, nós temos que ter um número mínimo de inscritos. Então, é muito importante a força de vocês também. Tá bom? Bom, já vou começar com as apresentações. Acabou de chegar, boa noite. Nós estamos com o professor mestre Raimundo Nonato. Ele é autor do livro, esse livro aqui, vou colocar aqui, assim, Democratização do Ensino Superior no Brasil, é um livro bem interessante, eu estou lendo, muito legal. Ele é especialista em gestão de políticas públicas e sócio fundador da APEP. Também estou com o professor mestre Cláudio Oliveira Fernandes, ele é doutorando em educação pela UFSCar e professor mestre em adolescente em conflitos. E também sócio da APEP. E hoje o nosso tema central prática, reconstruindo conceitos em tempos de pandemia, e a gente vai estar discutir um pouco sobre a importância das instituições sociais na reconfiguração dos papéis, né, dessas instituições frente à educação à distância, que é o que nós, professores, todos aí estamos vivenciando. Então, assim, há décadas, né, especialistas discutem como promover, potencializar o acesso universal ao ensino básico. Então, a gente já vem discutindo isso já há muito tempo, vários especialistas, enfim. Mas eu queria pontuar aqui que, desde 2015, só para a gente introduzir a nossa fala,
desde 2015 a educação vem sofrendo queda de investimento, isso a gente vem acompanhando, né? A mídia aí circulando, quem acompanha, quem é da educação sabe que essa queda do investimento tem sido bem real mesmo. E das 20 metas do Plano Nacional de Educação válido entre 2014 a 2020, dessas 20 metas, somente 80% das suas metas estão estagnadas. Então, olha a gravidade da nossa educação. Então, se a gente considerar aí um período de 10 anos desse Plano Nacional de Educação, que é entre 2014 e 2024, das 20 metas, 80% estão paradas, ou seja, são 10 anos da nossa educação que nós não tivemos avanço nenhum, né? E eu acho que isso está se refletindo muito nessa educação à distância aí que a gente está vivenciando. Então, Raimundo, para eu introduzir a sua fala, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E nessa pandemia, mesmo com todos os desafios que a escola pública vem enfrentando, a gente vê que o papel social da escola, do professor, de todos os atuantes da educação, ela está muito potencializada por essa audiência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a escola pública democrática, né, apresentar um pouco quais são essas dificuldades em reconhecer a representatividade do estudante, da família. Fala um pouco para a gente. Boa noite. Para vocês? Está chegando, Cláudio? O som? Agora sim, Raimundo. Antes eu não te escutei. Ah, tá. E agora? Tá bom o som? Primeiramente... Um pouco baixo, mas dá para ouvir já. Beleza. Primeiramente, eu quero dar boa noite aos internautas que estão nos acompanhando. Kátia, Márcia, obrigado por acompanhar. E vou fazer uma breve apresentação aqui sobre a escola pública democrática. Esse papo aqui, essa conversa de aqui, ela é fruto de um curso que nós oferecemos lá na Universidade de São Paulo, por ocasião do encontro USP Escola. Nós desenvolvemos essa temática dentro do curso, dentro do encontro USP Escola, visando reconfigurar os conceitos, reconstruir os conceitos. Nesse curso, o Cláudio também é uma das pessoas que nos ajuda lá, que participa e desenvolve o curso conosco lá. Ele foi um dos cursistas em um dado momento e acabou participando, ajudando a gente a organizar o curso lá. Enfim, então a Escola Pública Democrática tem essa missão de reconstruir os conceitos que já estão dados. Quais são esses conceitos que estão dados dentro da escola? Que são dados pelo Conselho de Escola, pela PM, pelo Grêmio Estudantil e pelo Conselho de Classe. Então, são 4 instituições dentro de uma que busca, de certa forma, implementar a participação dos alunos, evidentemente, e a participação da família nas decisões da escola. Então, a gente sabe que, do ponto de vista legal, essas instituições permitem que as famílias participem. E que a família está nos acompanhando aqui a Fernanda, que é uma mãe de aluno que participa efetivamente de APM. Nós temos um diretor de escola aqui do Visu em São Bernardo do Campo também, o Francisco, que também está participando dessa live, nos acompanhando. E é isso. Acho que, para o internauta entender, a escola pública democrática visa, sobretudo, integrar os seus atores nas decisões da escola. Isso em tempos normais, né? Por meio especialmente por meio do Conselho de Escola, que é o órgão mais representativo, né? Que nós entendemos não, do ponto de vista legal, o que tem de mais representativo dentro da escola é o Conselho de Escola. Né? Por que ele é mais representativo? Por conta da paridade. Então, nós temos ali representantes de pais e alunos,
Nós temos alunos, nós temos funcionários da escola, temos professores e as pessoas da gestão. Então, do ponto de vista legal, o órgão mais democrático que funciona, ou que era para funcionar dentro da escola, é o Conselho de Escola. Então, acho que é nessa linha que a gente precisa seguir, nós vamos direcionar essa conversa para entender uma escola que funcionava mal, do ponto de vista da participação, né? Cidades funcionam não muito bem, sabe? Em tempos sociais. E agora, olhe de outra forma, em que nós não estamos no espaço escolar. Eu acho que a nossa conversa tende aí nesse sentido, e aí nesse sentido que eu falo das dificuldades que a escola tem de organizar suas representatividades em tempos normais, né, que a gente pode falar daqui a pouco. E também falar que, frente a esse momento especial da pandemia, a participação e representatividade desses atores do contexto escolar fica um pouco mais complexo ainda. Muito bom. Antes de eu introduzir o Cláudio, eu só queria lembrar que o Cláudio e o Raimundo escreveram um artigo de opinião bem interessante sobre esse nosso bate-papo. Então, esse artigo já está disponível lá no nosso site, que é o mesmo tema da nossa live, Escola Pública Democrática, Reconstruindo Conceitos em Tempos de Pandemia. Esse artigo já está disponível, depois eu vou estar compartilhando no Facebook, mas é sobre esse nosso bate-papo. Tanto o Cláudio e o Raimundo, eles fazem uma análise mais profunda sobre o assunto. Cláudio, como o Raimundo falou, né, essa questão escola democrática e todos os atores desse cenário é um pouco complexo. Então, a gente vimos nessa pandemia que a escola ela vai além dos muros, né? E aí necessita de uma articulação com outras políticas frente à educação à distância. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa articulação, sobre a responsabilidade do Estado frente à garantia dos direitos fundamentais desses atores diante de todo esse cenário. Gi, eu não sei se vocês me escutam, conseguem me escutar bem. Do Raimundo, o que a gente tem trabalhado primeiramente, né, boa noite a todos e a todas que nos acompanham, a você que é à distância. A internet está um pouco paralisada. E o que a gente tem trabalhado nessa questão da reconstrução dos conceitos da escola democrática é justamente desse ponto de vista legal e do direito, né? Embora eu não tenha especialização em direito, e sou um tanto quanto ignorante falar na direito, da educação, né, que é o que a gente trabalha e a gente discute no curso durante o período em que nós estamos intramuro da escola, como é que a gente trabalha esse processo de conscientização, de cidadania e democratização, sendo que nos últimos anos essa palavra está muito presente na administração pública escolar, principalmente. Na escola, trabalhar a escola democrática, mas que escola democrática é essa que a gente está pensando a partir dos documentos que nos é dado? Então, as nossas discussões leva a gente a refletir sobre a questão das garantias dos direitos fundamentais e a educação como um deles, né?
E dentro dessa garantia de direitos fundamentais para a cidadania, aí no artigo que você citou, que a gente enviou para a publicação na PEP, a gente traz um pouco essa discussão de como ver essa pessoa dentro de um aspecto de cidadania, porque o aspecto democrático que a gente entende, que é o aspecto grego de discutir democracia, que é uma participação, mas se você for olhar no aspecto da eclésia, né, no aspecto da participação grega na democracia, não eram todos que estavam inclusos. E nesse sentido, a gente também entende que hoje, nesse papel de cidadania, ainda tem uma exclusão de boa parte da população. Embora que não seja nos mesmos moldes gregos, nos mesmos moldes em que se trabalhava a democracia grega, o nosso sistema democrático e o Estado, né, em suas políticas públicas, ele ainda segrega parte da sua população. E essa população que está no intramuro da escola, em dias normais, vamos por assim, dias normais, que nós não estamos enfrentando uma pandemia, ou em outros dias que nós não temos que lidar com essa situação sanitária que nós estamos vivendo agora, como nós trabalhamos a democracia de uma maneira, mas no sentido agora da escola sair, estender seus tentáculos e sair do intramuro, da posição física, e ir até a casa dessas pessoas, né? Você tá invadindo um espaço, né, dessas pessoas, a intimidade dessas pessoas, para falar de um processo democrático num espaço onde as políticas públicas, né, que deveriam estar presentes, muitas vezes são incipientes, não chegaram a esses espaços. Então, esse mesmo Estado que não consegue atender numa dimensão maior o processo de cidadania dessas pessoas, é o mesmo Estado que agora entra na sala de estar dessas pessoas e não pede licença para entrar. Ele simplesmente entra e se autoconvida para entrar nesse espaço. Só que esse espaço onde ele entra é o mesmo espaço que ele sonegou ou foi irresponsável, vamos dizer assim, por muito tempo da ausência de políticas públicas. Aí, quando você traz para a questão da cidadania, e se você for pensar na construção de cidadania de um ponto de vista que o José Murilo de Carvalho traz para debater no livro dele, que é esse livro aqui, que depois, se você quiser colocar no blog, ele vai discutindo a questão do tripé que sustenta essa cidadania, que são o tripé que traz os direitos fundamentais, né? Ele agrega alguns direitos às pessoas, como incluso no processo dos direitos políticos, dos direitos civis e dos direitos sociais, onde, na sua análise, a falta de uma parte a falta desses direitos, seja ele político, social ou civil, ele torna uma cidadania incompleta. Então, é desse ponto de vista que a gente está provocando em nossas discussões, seja no curso, seja em outros espaços que a gente tem usado para discutir, chamar a atenção para que a gente rediscuta o processo de democratização desses espaços, analisando todas essas questões, porque para que eu tenha uma cidadania completa, a educação ela é apenas parte dos direitos fundamentais, ela não é uma política por si só que vai resolver os problemas sociais que existem, né? Eu costumo brincar com meus colegas na sala de aula que a escola ela tem sido um oásis e ela não é uma ilha, mas tem sido um oásis diante de uma falta de políticas públicas que complemente essa cidadania, que traga essa completude dessa cidadania, como o José Murilo de Carvalho traz no seu livro, discute no seu livro, né, que são a questão dos direitos políticos gerais, que são a questão de entender, o brasileiro ainda entende esse direito só como uma questão de voto, de votar ou ser votado, e é preciso a gente ampliar esse discurso desses direitos políticos, né, porque eles permaneceram só na questão, na área ou na ambiência do voto e de ser votado, ele faz com que a gente perca a percepção de outras demandas que traz sobre essa questão dos direitos políticos, né? Aí eu tenho os direitos civis, que traz aí a questão da liberdade, da propriedade, da igualdade,
e os direitos sociais, que estão dentro desse bojo e desse conjunto que ele traz para que a gente possa discutir, em que o Estado, como parte acordante dessa parte social, desse acordo social, que a gente trabalhou em cidadania, é aí que a gente vê as políticas públicas incipientes, né? Então, no meu ponto de vista e na minha análise, eu entendo que o Estado ele falhou com essa pessoa, né? Ele não conseguiu atender essa demanda e esse cidadão ele se torna um cidadão incompleto. Então, a partir do momento em que a gente sai de dentro da escola, ou do intramuro da escola, e vai para dentro da casa dessa pessoa, desse cidadão que não teve essas políticas públicas que chegou até ele, se você for ver o desenho, por exemplo, o desenho que a nossa própria Constituição, ao longo do período histórico, ao longo da nossa Constituição, vai trazendo de responsabilidade para a educação, a Constituição de 88, ela traz uma questão que me chama muita atenção, que é a responsabilização da família, mas com uma parceria com a sociedade e responsabiliza o Estado por essas ações públicas e por essa demanda, por ser o provedor dessa demanda nesse acordo social. Então, quando esse Estado não atende essas políticas públicas, por exemplo, o acesso à informação e aos meios de comunicação, ele é essencial e para mim ele é fundamental hoje, né? Então, como explicar que nós, como representantes desse Estado, institucionalmente falando, essa escola entra na casa dessas pessoas e a gente acaba modificando todo o seu dia a dia, o seu cotidiano, né? Porque a gente entrou, não pediu licença e por outros motivos a gente acaba modificando toda a programação da sua vida diária, porque ela agora vai ter que trazer alguns aspectos dessa vida diária para se encaixar no modelo em que nós estamos trazendo, ou seja, para tentar atender essa demanda que, na realidade, ela não estava preparada, e nem nós estamos preparados, quanto sociedade brasileira, na desigualdade que nós temos, nas representações que a gente tem. Então, eu acho que é pensar nesses aspectos para que a gente comece a trazer as reflexões, né? O que é essa escola democrática para além dos muros, se a gente ainda nem conseguiu entender o que é ela dentro dos muros. E aí eu chamo a atenção também. Nossa, exatamente. Oi, Gi. Não, eu ia dizer que é exatamente isso, né? Eu acho que há muito tempo que nós temos essa dificuldade de entender a escola pública dentro dos muros, né? E agora, de repente, a gente está vendo ela fora dos muros. E aí, nessa questão de tudo que você falou, a Kátia, ela faz uma pergunta bem interessante, que assim, não seria a hora de políticas públicas para uma educação mais inclusiva? Aí eu gostaria de que você, não sei, junto com o Raimundo, pudesse responder essa pergunta. Gi, Kátia, a pergunta é boa e, assim, do meu ponto de vista, né, trazer políticas públicas mais inclusivas é necessário que, dentro da perspectiva do que a gente está trazendo aqui, que são a questão dos direitos, a sociedade também entenda o seu papel nesse direito, né? Porque quando a gente fala que a Constituição brasileira de 88 é cidadã, porque ela traz traz uma delineação maior de qual é essa obrigação desse Estado para com a sua população, né? Ela traz aí vários aspectos para a discussão e que eu não vejo ainda, eu vejo ainda essas políticas como uma implementação incipientes ou insuficientes em algum lugar e em outros espaços ela não existe. Por exemplo, tendo em vista o saneamento básico, né, que é um fator que dificulta o nosso contato com o aluno hoje. Então, partindo do artigo 2 da Constituição, que ele também vai ter uma complementação lá com o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são bem semelhantes nesse aspecto,
e chamando a atenção para dois aspectos do que tem no artigo 4 do Estatuto da Criança, que é a preferência e formulação por execução de políticas públicas para a nossa infância, né? Por que isso? Porque a infância ela é um tempo muito breve, né? Ela é um tempo que, se a gente perder 6 meses perdido na infância, no aprendizado, nessas políticas, com essas políticas, a ausência dessas políticas, a gente não vai conseguir recuperar esse tempo. Então, acho que a sociedade tem que entender o aspecto da importância da participação, né? E dessa convocação que a própria Constituição faz para que a gente para que delegue não só a família como era antes, porque se você pegar a Constituição de 34 e a Constituição de 46, ela vai determinar que a família tem um papel mais preponderante na educação do filho, que é uma responsabilidade maior. E aí as que a gente ainda não conseguiu entender e ultrapassar essa discussão, porque volta e meia estamos discutindo sobre isso, né? E aí eu acho que para a gente ter políticas eficientes é preciso que a gente rediscuta os direcionamentos dessas políticas e qual o papel de cada um ator social nessas políticas e nessas implementação, né? E aí, quanto sociedade, né, temos mobilização, e eu acho que o Covid ele é uma pandemia que tem trazido vários problemas para a nossa sociedade, mas também provocado a gente a refletir sobre essas questões da desigualdade, principalmente na questão nacional. Então, eu não vejo em que nós, quanto sociedade, a gente ainda que nos foi delegado, né, nessa ação cidadã. E aí eu acho que o Raimundo consegue, com uma experiência de sala de aula maior do que a minha, pública, de pensar do benefício da educação. É que seu som está um pouco entrecortado, mas eu quero voltar nessa questão da Kátia, sobre a questão de políticas públicas para a inclusão, ou para uma educação mais inclusiva. Antes, porém, eu quero dar boa noite à Natasha, ao Antônio, Jacinto, José Roberto, Danilo, a Lisandra, que está nos acompanhando aqui. Kátia, assim, olha, quando a gente pensa em educação inclusiva, primeiro a gente precisa pensar numa escola democrática, né? Uma escola pública democrática, né? Porque essa ideia de escola universal é bem recente. Sabe que há pouco tempo as escolas elas tinham um público específico para frequentá-las, né? Mas aí com o advento da Constituição, com o advento de muitos movimentos acerca da educação, especialmente o de 32, que é onde configurou ali, se desenhou uma escola democrática e uma escola que pudesse acolher a todos, isso em 1932, com os pioneiros da educação. E acabou, esse manifesto acabou percorrendo, né? E ele ainda não foi, de fato, implementado como gostaria, como foi posto lá em 1932. Então, a escola hoje, né, do ponto de vista da democracia, ela ainda se apresenta de forma um tanto míope. Né? Por que ela se apresenta um tanto míope? Aqui nós estamos falando de escola pública, mas eu não vou entrar no viés da escola particular, porque é uma rede menor, mas também tem os seus problemas lá. A escola pública, ela por ser uma escola em que deve acolher a todos, ela ainda se apresenta a democracia ainda se apresenta de forma muito míope, porque ainda que o papel social da escola seja formar cidadão crítico, essa criticidade do jovem e de outros atores dentro do contexto da escola, ela tem limites. Então, ainda se controla muito a participação das pessoas no ambiente escolar,
E quando essa participação contraria as pessoas das escolas, os gestores, os professores da escola discordam, acaba criando um conflito. Pensando nessa ideia de oportunidade, de trabalhar de políticas públicas para uma educação mais inclusiva, eu entendo que a pandemia ela veio evidenciar o que tem de mais crítico em termos de política, né? Porque quando a gente fala de educação, Cláudio mesmo acabou de falar, a educação ela não se resume ao espaço escolar, né? Então, não basta eu construir escola, não basta eu contratar professor apenas, eu tenho que olhar a educação de uma forma um pouco mais ampla, né? Educação pública implica em criança jovem que tenha onde morar, né? Educação pública implica em jovem cidadão que tenha o que comer, né? Que tenha a segurança de ir e vir, estar, né? E participar, em que seus direitos básicos, educação implica dizer que os direitos básicos dos jovens têm que ser atendidos na sua plenitude. Então, quando a gente pensa nós entendemos que a pandemia evidenciou que o Estado fracassou em termos de participação, em termos de democratização do direito de aprender, do direito de avançar nos seus estudos, né? Porque ele não, a política que está posta hoje, ela não inclui, né? Infelizmente, ainda que tenha muitos esforços, nós não vamos ser levianos ao ponto de dizer que não existe um esforço por parte da administração pública para atender as questões mínimas de aprendizagem dos jovens, mas a pandemia evidenciou o que o Estado nunca criou. Né? Isso não só na questão da educação, Cássia, em tudo. Né? A gente pode ver que em tudo a pandemia evidenciou o fracasso do Estado. O Estado tem que estar no banco dos réus. Eu sempre defendi essa teoria de que aconteça o que acontecer, nós vamos pôr o Estado, sempre o Estado, no banco dos réus. Por que nós temos que pôr sempre o Estado no banco dos réus? Porque é ele que recolhe tudo o imposto. É ele que administra, é ele que faz a gestão de toda esses bens que deveriam voltar em benefício para a comunidade. Agora, pensar numa educação mais inclusiva, aí nós precisaríamos ampliar essa ideia de inclusão. Né? Então, dizer que seria inclusão, né? Atender aos princípios de gênero, né? Atender a questão racial, atender a questão indígena, atender às questões de ordem diversas, porque nós sabemos que sistematicamente na escola chegam pessoas diferentes todos os dias. Né? Mas a gente temos políticas que visam, de uma forma ou de outra, tentar invisibilizar que chegam sistematicamente na escola todos os dias. Né? Aí eu não quero entrar nas ideias, mas aí o escola fica então, a resposta, a pandemia veio evidenciar a miopia democrática que é o Estado. Então, as políticas públicas não atenderam nem não ainda às necessidades da nossa comunidade, de modo geral. Raimundo, eu acho que você falou tudo, assim, porque é exatamente isso, né? O que nós estamos vendo realmente é a falha do Estado, geral, assim, e falando um pouco do tema, que dando um novo ressignificado a esse papel social que a instituição escola tem, a gente também está vendo isso, porque nessa pandemia, tendo educação à distância, nós vimos que o papel social da escola ela vai muito além
do que ensinar. Então, nós vimos a importância que a escola tem no acolhimento, né, em fornecer alimento, enfim, eu acho que são várias nuances que talvez, eu acho que talvez não, eu tenho certeza que muitas pessoas hoje têm consciência da importância do papel social da escola, né? Justamente por isso, porque hoje nós estamos vivenciando isso, né? Que a escola ela não tem só o seu papel de informar, de educar, de ensinar. O papel dessa instituição ela precisa ser melhor valorizada. Como a gente está falando aqui de políticas públicas, e aí o José Roberto ele pontua, né, que talvez seja assim a hora da gente aproveitar essa pandemia para a gente cobrar com mais afinco políticas públicas mais potentes, né, para a gente, enfim, como eu falei lá no início, nós perdemos aí 10 anos do Plano Nacional de Ação, 80% das metas estão completamente estagnadas. Então, assim, são 10 anos perdidos, isso é muito sério, né? Então, como recuperar esses 10 anos? A gente não vai conseguir recuperar esses 10 anos em 1 ou 2, né? Vai demorar aí mais 50. Então, eu acho que a gente precisa também acompanhar essas políticas públicas para poder cobrar, porque a gente só consegue cobrar acompanhando. E aí, diante também desse cenário, eu queria que você também falasse um pouco quais são os cenários Tá um pouco, o seu som está cortado, Gi. Eu acho que eu ouvi uma parte da sua pergunta, de quais aspectos democráticos a escola e o Estado lançam mão para adentrar os lares de milhares de famílias. Me parece que foi nesse sentido que você mencionou. Eu diria assim, olha, o Cláudio citou logo no início da fala dele que hoje nós estamos vivendo uma questão muito especial, porque as relações entre escola e comunidade, elas se dissolveram, assim, do ponto de vista da limitação física, né? Então, até pouco tempo, nós tínhamos uma escola em que eu tinha uma limitação física, geográfica, né? Da sala de aula, um professor e ali seus 35, 40 alunos, 43, 44 alunos. Essa é a escola antes pandemia, né? Com essa limitação geográfica, ainda que nós conhecemos muitas práticas Brasil afora, conforme cita o José Roberto, em que esta limitação, esta delimitação de espaço geográfico da escola, em muitos lugares ele já havia se dissolvido, ou estavam em processo de, de dissolução, porque aqui no Ipiranga, por exemplo, no Heliópolis, tem uma escola que não tem muros, né? Então tem a Eda Luiz, lá no CIEJ Campo Limpo, é uma escola que tem umas relações bastante interessantes com os alunos. Ela aposentou agora, mas a escola continua. A Murilo Lima, aqui na Zona Oeste de São Paulo, também é uma escola que tem umas relações diferenciadas com a comunidade. Então, muitas práticas anterior à pandemia, muitas práticas de escola já se direcionavam para uma escola integrada à comunidade, né? Uma escola integrada à comunidade e vice-versa. Que eu acho que isso é um dos aspectos importantes para ampliar a aprendizagem dos alunos. É uma escola em que ela tenha, em princípio, o respeito pelo espaço geográfico e cultural onde ela se situa. Então,
ganha muito em aprendizagem as escolas que fazem isso. Abre os portões, acolhe a comunidade, né? E vai à comunidade e existe essa relação muito, muito próxima uma da outra entre escola e comunidade. Tem muitas escolas que fazem isso, né? Muitas mesmo. E ainda que eu não possa apresentar dados bem específicos aqui, as experiências de escolas que têm essa aproximação maior com a comunidade, os índices de aprendizagem dos seus alunos têm apresentado resultados significativos. O que acontece agora? Nós fomos, então, obrigados, praticamente, a dissolver a sala de aula, o espaço geográfico da sala de aula. Nós não temos hoje mais, nesse momento, o espaço geográfico delimitado da sala de aula, porque quando eu me proponho a preparar uma atividade, ou ainda que eu me proponho a ir para uma plataforma digital para dar minha aula e entrar em contato com meus alunos, eu não estou entrando em contato apenas com os meus alunos, né? Eu estou entrando em contato com a família desse aluno, né? Eu estou entrando em contato com um universo que eu não consigo nem sempre eu consigo mensurar com quem que eu estou entrando em contato naquele momento, porque não existe delimitação geográfica da sala de aula, né? Eu estou indo até a casa, até a residência das pessoas. Eu estou pedindo licença para ir até a residência das pessoas, até a sala das pessoas, até o quarto das pessoas, até a cozinha das pessoas, aonde elas estiverem, né? Então, eu diria que o espaço arquitetônico e geográfico da escola, ele acaba, neste momento, não existindo, né? Ele está no campo no campo virtual, né? Esses espaços estão no campo virtual. Então, amplia essas relações. A importância da escola, ela acaba se consolidando do ponto de vista do ensino, porque ela amplia o seu papel, né? A escola, eu tenho contato com professoras e professores, eu sou professor da rede pública estadual aqui de São Paulo também, e eu sei que, neste momento, a escola não ensina só o seu aluno, a escola está ensinando uma comunidade. Ainda que seja por uma situação muito peculiar e muito triste, e muito cara para todos nós, né, que é o caso da pandemia e a necessidade de nós termos que nos afastarmos socialmente, a pandemia acabou dando essa missão para a escola de criar uma comunidade de aprendizagem. E aí eu vejo professores e professoras e escolas reunindo esforços para criar uma comunidade de aprendizagem que sempre esteve nos livros, sempre esteve na teoria e que agora nós estamos colocando isso em prática. Claro que tem os seus prejuízos. E desvantagens, porque isso evidencia a falha do Estado, mais um dos seus aspectos autoritários. Nós estamos falando de democracia, né? Democrática e participação e decisão coletiva, né? Quando eu decido entrar, quando eu na figura de Estado, né? Porque eu, enquanto professor, exercendo a minha função de professor, eu não sou apenas o Raimundo, eu sou uma instituição, eu represento uma instituição e entro na sua casa, né? Infelizmente, é mais um aspecto autoritário do Estado, porque encontrou essa família desprovida das políticas públicas básicas de subsistência. Então, eu tenho casos concretos de famílias que a mãe estuda, a mãe estuda e tem 3 filhos, a mãe faz EJA, que fazer EJA
meu ponto de vista, é um entende mais concreto na falha do Estado em política educacional. Então, fazer EJA é uma falha do Estado, porque essas pessoas deviam ter feito, se o Estado fosse um Estado comprometido, essas pessoas não estariam fazendo EJA hoje, elas estariam formadas e formando seus filhos. Então, ontem eu conversei com uma aluna minha de EJA, ela falou: professor, não estou dando conta, quase, porque, além de mim, eu tenho mais 3 filhos em idade escolar. Então, é essa situação, né, que a gente encontra, e que, às vezes, os mais bem intencionados teóricos da educação do Estado e que decide as políticas nem sonha que, de repente, numa casa onde eu tenho 4 pessoas estudando, eu tenho apenas um celular, né? Eu tenho um celular, uma televisão, né? Esse celular eu vou, às vezes, está com a telinha quebrada. Eu vi isso, está com a tela quebrada, não consigo ler a atividade que o professor mandou, não consigo ver lá no centro de mídias as perguntas que o professor está colocando lá. Então, são questões práticas que nos fazem refletir o que é uma educação ideal, né? Qual é o papel da escola hoje, qual é o papel do Estado hoje, ideal, e qual é o real. Porque no real, quando a gente bate lá, são essas situações que nós encontramos. Né? Raimundo, 5 famílias morando num barraco, 2 por 2, 4 ou 5 crianças, 6, 7, 8 crianças ali morando num barraco, com uma televisão ou um celular para educar a família inteira. Raimundo, embora eu tenha... Minha internet hoje parece que ela resolveu fazer algumas greves, alguns momentos de greve, isso também está no processo, né, democrático. Ela tem... Poderia fazer em outro momento, mas já que ela resolveu fazer agora, vamos respeitar esse processo democrático. Mas trazendo essa sua última fala, que você traz alguns aspectos que eu acho que é bom a gente refletir sobre ele, que aí a gente volta no ponto inicial da nossa conversa, que são as outras políticas públicas de garantia desse direito e desse tripé de formação dessa cidadania, né, já que a gente está falando no aspecto democrático, de cidadania, onde as pessoas estão ou elas estão no espaço de cidadania completo, ou elas estão ausentes desses espaços de cidadania. E aí eu vejo algumas características nessa fala que você trouxe a respeito da alimentação, por exemplo, onde das prerrogativas da nossa legislação é a garantia dessa alimentação, que a escola acaba sendo, num processo, quando está dentro do espaço físico geográfico da escola, funciona como essa distribuição de alimento, né? Um complemento alimentar e essa garantia de que essas pessoas, né, que muitos alunos, a gente sabe essa realidade, conhece essa realidade, eles se alimentam na escola, eles estão na escola e encontram ali um respaldo na sua alimentação. Uma outra característica que eu acho que o Raimundo traz, que a gente precisa não ter medo de debater e levar os espaços de debate e reflexão para que a gente amplie esse debate, né? Às vezes a gente se retrai de algumas coisas e não consegue debater. É que quando eu estou falando dessa pessoa que está morando num barraco 2x4, que tem um celular com a tela quebrada, eu também estou falando que o Estado, na política pública de habitação, ele falhou, né? Ele não conseguiu gerir para essa população uma parte importante, que é a habitação, que é um lugar de repouso, um lugar de descanso. Quando eu falo na necessidade que essa pessoa tem de estar na escola física, né, principalmente, que é do ponto de partida que nós estamos trazendo esse debate, essa discussão, para que ele tenha as relações também interpessoais dentro da escola, para que algumas demandas da vida social dele seja atendida dentro do contexto geográfico da escola, como a distribuição da alimentação,
como essa relação interpessoal, como o trabalho de conscientização dos seus direitos, aí a gente começa a ver, numa amplitude maior, dentro dessa pandemia, o quanto o Estado não conseguiu arcar ou cumprir com essa parte da sua responsabilidade nesse acordo social, que a gente está falando, já que a gente está falando da Constituição Cidadã de 88, nesse pacto social de cuidar dos seus cidadãos, prover moradia, o emprego digno, aí a gente tem aí que discutir também, nesse âmbito educacional, sobretudo, a reforma da Previdência Trabalhista, né? Porque isso também gera, de alguma maneira, impactos significativos na educação, né? Isso gera impacto significativo na vida, no cotidiano dessas pessoas, que vai refletir numa série de outros problemas, e é a questão da construção da sua moradia. Eu trabalho o dia inteiro, mas o local que eu tinha para repousar, ele não tem um conforto, ele não tem vamos dizer assim, ele não consegue me dar esse suporte, né? Então, são junções que a gente vai percebendo que essa pandemia deixou, eu acho que um pouco, vamos usar a palavra escancarado, né? Para que a gente não tenha mais um medo de dizer que é isso e pronto, e fato, e a gente precisa debater isso. A gente vê o rumo das políticas públicas, por exemplo, de assistência social, políticas públicas que distribuição de renda, né, que é um dos outros princípios que a gente precisa debater, eles sendo cada vez mais sufocados ou talvez tirados em alguns momentos dessa população que realmente precisa. E a educação que a gente está falando, que estendeu os seus tentáculos, ela está encontrando tudo isso lá na ponta. Né? Ela está dando de cara, ou ela está tendo um confronto direto com essa realidade que talvez a gente sabia dentro da escola, no espaço geográfico e físico, mas não tinha uma noção tão ampla do que era isso agora com a escola que sai do espaço geográfico, e mesmo que seja de uma forma de linhas não traçadas, delineadas perfeitamente, mas a escola, ao chegar nesse espaço ela consegue, né, ter essa dinâmica agora. Então, a partir disso, a escola também precisa refletir quem é esse cidadão que ela está recebendo e quem é esse cidadão que ela lidar diariamente, né? E reinventar também essas discussões e esse diálogo dentro do seu espaço. Raimundo, quer complementar um pouco a fala do Cláudio? A gente já está terminando. Não, eu acho que é perfeita essa colocação do Cláudio, porque para deixar um pouco assim enviesado a nossa fala aqui, e que aí as pessoas podem fazer a leitura do artigo que está publicado lá no site da PEP com mais tranquilidade, de que essa escola pública democrática, reconstruindo conceitos que nós, em tempos de pandemia, que a gente se propôs a falar hoje, é essa escola que precisa reconstruir, de fato, a visão de sociedade. Então, se a escola, outrora, tendia a formar um indivíduo crítico, solidário, competente, a partir da sua visão de escola, detentora de todo esse know-how de formação do caráter, da formação social do indivíduo, essa escola que se reconfigura e essa escola que reconstrói conceitos, agora na pandemia e no pós-pandemia, tem que levar em consideração de que nós vivemos numa sociedade extremamente desigual e é preciso que considere, sobretudo, as particularidades da ausência de políticas básicas que o Estado deixou de fazer. Vamos deixar aqui bem definido que o Estado, quando nós estamos falando do Estado, não é apenas o Estado de São Paulo, a gente fala Estado como nação. Então, o Estado, e especialmente que o Estado de São Paulo, né, que ele não está fora dessa crítica que a gente está fazendo aqui, porque aqui é o nosso contexto, mas a gente estende isso para o Brasil inteiro.
né? De que uma escola precisa reconfigurar e reconstruir e ressignificar o cidadão que ela precisa formar, ou sobretudo, se apoiar numa formação de criticidade ou de autocrítica, porque a escola precisa fazer uma autocrítica. Não é? Então, que cidadão nós estamos formando, não é? Que cidadão nós estamos formando que é tão dócil? É cidadão dócil. Por que é dócil? Porque ele está aceitando questões de negação dos seus direitos básicos que não deveria aceitar. E o papel de formar esse cidadão crítico e inquieto frente à negação dos seus direitos é na escola. Na escola. A escola tem que puxar para si essa responsabilidade de formar esse cidadão que seja crítico do contexto social em que ele está vivendo e, inclusive, crítico da escola. Senão a gente não está fazendo o papel de formar um cidadão crítico. Criando dócil. Isso é fácil. Nós temos uma geração de pessoas que reivindicam seus direitos, também temos um grupo muito grande de pessoas que estão inconformadas com o que estão vendo hoje, especialmente no contexto político brasileiro, perdeu a força para reagir, então perdeu a força para reagir à negação do precisa reconstruir os conceitos da escola pública brasileira. Raimundo, e considerando, né, a reconstrução toda que a gente, como professora, eu como mãe, eu como, enfim, dentro do nosso contexto social, do nosso convívio familiar, existe algo assim que se possa fazer para a gente fazer essa autocrítica, ou então para a gente cobrar políticas públicas? O que mais a gente pode fazer? Cláudio e Raimundo. Eu diria assim, olha, falar rapidamente o que passa para o Cláudio, eu diria assim, o que eu fazer? Então, o que as famílias podem fazer hoje, né? O que a escola pode fazer hoje? O que o professor pode fazer hoje para mudar essa realidade, não é? É uma pergunta muito difícil de responder, porque nós somos frutos de uma sociedade em que viveu durante muito tempo sob regime de controle da mente, né? No regime militar. Vou fazer meu apontamento aqui de que essa geração que está na sala de aula, dando aula, sofreu, estava se formando ou viveu, né, naquele período em que não se podia pensar. Né? Se podia se pensar, não podia contrariar. Né? Então, nós somos um fruto desse período, um período de controle da mente e do corpo. Né? Então, eu ouço e vejo muito isso, ainda vejo, eventualmente, uma outra prática nesse sentido, de que a gente precisa controlar a mente e o corpo das pessoas. Né? Então, se assim, e defende sempre a maioria. Se assim nós fizermos, né, e em busca da maioria, né, e eu gosto muito dessa frase, dessa fala de Garmorin, que nós não podemos defender a ditadura da maioria. Né? Então, sempre a maioria que vence, sempre a maioria que vence. Né? Então, acho que a gente precisa refletir sobre a nossa formação, né? Fazer uma introspecção do que vem a ser cidadãos críticos e livres para poder atuar. É um trabalho muito complexo, porque você precisa se olhar no espelho. Né? Então, quem sou eu? Né? Quem sou eu
no contexto educacional brasileiro enquanto professor e como eu atuo, né? Eu sou aquele professor que controla a mente e o corpo dos meus alunos, né? Eu tenho alguns exemplos de que as pessoas colocam em ordem numérica, põem ordem alfabética, não pode se mexer, não pode ir no banheiro, não pode isso, não pode aquilo, não pode discordar do que o professor falou. Ainda tem alguns lugares por aí que o professor fica num local mais alto que os alunos, né? A USP mesmo, né? Tem umas salas lá que tem um local que o professor fica lá em cima e os alunos ficam embaixo. Então, quer dizer, eu acho que é preciso nós iniciar um processo de autolibertação, né? Então, eu preciso ter essa ideia de que eu fui formado em um período que as pessoas buscavam controlar a gente, de certa forma, o nosso pensamento, a nossa crítica. Eu tinha que concordar com tudo, mas a partir do momento em que eu percebo que eu posso formar pessoas que podem discordar de mim e que podemos construir um conceito, podemos reconstruir um conceito a partir de uma discordância ali, eu acho que a gente está pronto para iniciar uma nova relação com os alunos, uma nova relação com a comunidade. Eu acho que o princípio de tudo é você respeitar o outro e a ideia do outro, porque democracia é isso. Não é que sempre a maioria vence. Quando a gente estabelece uma relação democrática, tem que aceitar, inclusive, aquilo que eu concordo e que eu não discordo, para a gente debater, né? Não é só a gente se posicionar contra. Eu acho que é nessa linha que é o que nós podemos fazer, que não é um processo fácil, Gi e Cláudio e os demais que estão não é um processo fácil, é tomar essa consciência de que eu preciso mudar, né? Porque eu fui formado assim e estou formando gente assim. Preciso romper com esse ciclo de controle da mente. A gente precisa fazer as pessoas pensarem, ainda que elas pensem diferente da gente. Gi, complementando não, mas pegando um gancho na fala do Raimundo, dos atores, eu acho que é primordial que a gente entenda e redefina esses espaços de atuação, porque pensar a escola, e aí quando a gente fala nessa questão da escola se repensar, é como se a gente estivesse apontando para a escola problemas que só ela é geradora, e não é isso o sentido. É o sentido de entender, por exemplo, que nessas reconstruções e nessa perspectiva de trazer o outro para o debate, por exemplo, discutir o que é o protagonismo do aluno, também é um lugar de disputa de poder, né? Porque a gente foi formado nessa questão que o Raimundo está trazendo numa sociedade um pouco diferente da nossa, em que tinha um outro tom de fala, né? E agora a gente trazer para discutir isso também reflete também em olhar introspectivamente e reorganizar nossas ideias, porque se a gente não consegue reorganizar nossas ideias, a gente tampouco consegue avançar nesse debate, né, que é um lugar também de disputa, né? Quando você fala, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, você está trazendo a criança para um patamar de luta e de brigas por direitos ou por espaço que é do adulto. Então, isso também tem ressignificações. Quando você fala da questão da família dentro da escola, ou a escola até a família, você também está falando de espaço de disputas de poder. Então, a gente repensar isso, reconfigurar, e eu sei que não é fácil em determinados momentos, em determinadas situações, cada caso é um caso, mas é a gente refletir qual é essa nossa atuação, né, como atores sociais dentro desse espaço educacional e o que nós pretendemos com essa atuação, né, porque toda peça, seja ela o ensaio da vida ou seja uma peça teatral, ela tem uma função de trazer uma reflexão. Então, eu acho que repensar reconfigurar-se nesse sentido de olhar essa demanda como um todo, e que eu também faço
parte dessa demanda nessa disputa de poder, e que também não é fácil para mim, enquanto pessoa, quanto professor, quanto sociedade, lidar com determinadas demandas sem ter enfrentamentos. Eles são necessários para que a gente reflita sobre as nossas posições também. Né? Então, eu parto um pouco dessa questão, desse princípio da gente analisar sem esse entendimento de que nós estamos colocando tudo nas costas da escola, porque isso não é a questão real do que a gente está trazendo debate da escola democrática, né? É pensar essa escola, como ela vai se reconstruir nesse conceito, porque, como o Raimundo trouxe, o conceito a gente já trouxe, porque a nossa sociedade nos fez pensar daquela forma. Então, a gente também está se desmontando todo para se reconstruir nesse novo espaço. Né? E eu acho que a pandemia, nesse momento, essa configuração que nós estamos agora, ela tem acelerado algumas questões que a gente já tinha internas, né? E que agora a gente consegue refletir de uma outra maneira. Não sei se elas serão para todo mundo benéfica ou não, né? Mas de fato é que nós estamos tocando nesse assunto, refletindo sobre esse assunto e de uma forma um pouco mais concisa e consistente, né? Então, acho que isso é bom e vai fazer com que a gente saia desse processo e olhe para a escola, tanto nós quanto professores, quanto o próprio aluno, porque já há uma saudade daquele contato pessoal com o aluno, com o professor, e eu acho que de todas as partes, né? Até da família com a própria escola, daquela rotina com a própria escola. Então, isso está fazendo com que a gente também valorize coisas que a gente já tinha deixado de lado, né? E reveja alguns posicionamentos nossos em relação a essas interações escola, sociedade, comunidade, aluno, né? E entre nós também como profissionais, porque há uma demanda também que às vezes é invisibilizada, né? Dentro da escola, demanda dos profissionais, dos próprios alunos, da própria, que a gente não consegue perceber porque o cotidiano não nos permite, né? Então pensar nesses novos arranjos que a gente vai ter que lidar com eles daqui para frente e perceber se onde a gente tem que ajustar ali para chegar nessa discussão democrática de fato ou avançar nesse debate, né? Para que as novas gerações lá na frente ela consiga ter essa dimensão um pouco mais ampla, né, do que é esse sistema e do que é formar esse cidadão na escola e que tipo de cidadão nós estamos formando e para que nós queremos formar. Né, se é o cidadão dócil que o Raimundo citou, ou se nós queremos um cidadão completo, né, que tenha aí a completude da cidadania. É isso, Gi. Acho que a internet da Gi deu um pequeno... Oi, Raimundo. A internet da Gi está um pouco lenta, não é? Eu vou responder... Vou comentar aqui uma fala da Noemi Costa. Obrigado, Noemi, sua pergunta, em que ela pergunta se as famílias estão replicando suas carências. As famílias estão replicando suas carências em todos os aspectos. E pergunta se eu concordo. Eu vou comentar rapidamente aqui, Noemi, assim, de que carências que nós estamos falando. Né? Então, se elas estão, de fato, replicando, né, ou se a pandemia e esse afastamento social fez com que as necessidades das famílias se tornassem públicas. Né? Então, acho que é preciso pensar nesse sentido, que essas carências saneamento básico, moradia, transporte, trabalho, alimentação, escola de modo geral, educação de modo geral, para as famílias, a falta dessas funções, a falta dessas políticas, elas já eram postas, já estavam dadas, né? Estavam dadas, é fato. Ninguém nega isso e ninguém pode negar de que essas carências elas já estavam postas. O que nós estamos observando hoje, o que deparamos, o que nos
pobreza hoje foi o fato de se evidenciar, né? Então, nós tínhamos ali uma cortina, uma manta sobre a pobreza brasileira, sobre os milhares e sobre os milhões de brasileiros em situação de pobreza, de faltas de direitos básicos, como moradia, alimentação e educação, né? E essa pandemia veio evidenciar, né, que até pouco tempo nós não sabíamos que tinha 70 milhões de brasileiros em situações, não sabíamos entre aspas, né? A gente sabia, assim, que as pessoas sempre se negaram a assumir e dar ênfase à política neoliberal de quem pode mais chora menos. Ora, nenhum país, nenhuma nação consegue se desenvolver deixando seus irmãos para trás. Nenhuma nação consegue se desenvolver enquanto tiver famílias inteiras embaixo da ponte passando fome. Nenhuma nação consegue se desenvolver enquanto tiver crianças fora da escola, né? Nenhuma nação consegue se desenvolver enquanto as políticas e as prioridades da política desta nação não tiver a educação na ponta, né? Então, a gente precisa pôr isso na mesa. Quer dizer, se a nação que quer se desenvolver não pode implementar essa ideia de quem pode mais chora menos, né? Esse neoliberalismo de o mais forte pisotear sobre o menor, né? Então, tem um ditado popular: em briga de elefante e uma formiga, o prejudicado numa briga de elefante e uma formiga, o prejudicado é o capim, né? Então, no caso aqui, o que evidenciou de fato a pobreza e o descaso de anos e anos de ausência de políticas públicas em todas as áreas. Acho que é nessa linha que a gente pode ver. Nesse sentido, eu acho que eu retomar a liberdade de não concordar de que as famílias estão replicando as suas carências, porque, na verdade, o que acontece agora é que essas carências elas foram postas à mesa e estão aí para todo mundo ver, e a gente precisa resolver essas carências com políticas públicas de verdade. Bom, nosso tempo acabou, nosso bate-papo acho que levaria aí mais umas 8 horas, né? Mas eu acho que a mensagem que fica, primeiro, é a autocrítica, né, de todos nós, mesmo que, enfim, enquanto cidadãos, eu acho que essa autocrítica é necessário, porque a educação, nós vimos, né, acho que nesse bate-papo ficou muito nítido que a educação, ela não está só dentro dos livros, né, e no quadro negro, assim, ela vai muito além disso, então ela passa por políticas públicas de saneamento, por políticas públicas sociais. Então, eu acho que, e é como o Raimundo falou, o Cláudio também pontuou, a escola, o papel da escola, o papel da educação é muito além de intramuros, né? E eu acho que isso está muito evidenciado para todos nós, como o Raimundo falou mesmo agora nessa última fala dele, que a gente está vendo os milhões, né, de famílias, a precariedade que essas famílias estão tendo que passar para poder ter um mínimo de direito educacional, e a gente sabe que esse mínimo ainda não é o ideal, e está longe de ser. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer, a gente já, enfim, tanto tempo perdido, mas eu também gostaria aqui de dar os meus parabéns a todos os professores, porque eu acho que nesse cenário todo, nesse desafio, nessa situação desafiadora, eu acho que o professor está sendo herói, assim, né, em todos os seus sentidos, porque ele está tendo que aprender a mexer nas ferramentas digitais
muitos não sabem, muitos não têm como, ao mesmo tempo em que ensina. Então, eu acho que isso também tem que ser evidenciado, isso tem que ser exaltado. Então, o trabalho assim dos professores, acho que é nítido assim, né? O empenho, a força. Eu acho que os próprios alunos também já estão vendo a falta que o professor está fazendo, né? Então, eu acho que isso já, enfim, para nós professores, acho que isso já é um grande ganho, assim. Então, eu queria agradecer ao Cláudio por esse papo, o Raimundo. Vou aqui mostrar mais uma vez o livro do Raimundo. Aqui, eu não sei se está espelhado, que é Democratização do Ensino Superior no Brasil. Então, esse livro eu também vou colocar no nosso site como indicação de leitura, tá bom? Logo mais está aí. Noemi Posso dar duas Costa. indicações de leitura? Pode? Ó, esse aqui é um livro que eu acho que ele traz muitos debates para a gente debater o que é cidadania ou algumas questões sobre cidadania. E esse livro aqui que ele ajuda muito a gente a pensar sobre as questões das políticas públicas educacional no Brasil, né? E são livros que eu posso passar para você deixar como dica de leitura também no blog, né, que me ajuda muito a pensar sobre esse aspecto da educação e das políticas públicas educacionais. E antes de terminar, de fato, eu queria só fazer um lembrete aqui, que a gente está falando de um cenário de escolas e de alunos, e eu tenho em vista, por exemplo, pessoas em situação de rua que eu não tenho um programa educacional para elas. E muitos que estão lá são famílias que perderam seus empregos e perderam o pouco que tinha. Então, a gente também tem que pensar nesse sentido amplo também, que estão fora, nem inclusos eles estão no sistema educacional. Que nós estamos debatendo aqui de um ponto de vista de pessoas que estão dentro do sistema, né? E esses, eles nem aparecem no sistema. Então, era só um ponto que eu queria chamar a atenção, porque isso me é muito caro, né? De pensar nesse aspecto, nessas pessoas que, de fato, são invisibilizadas em todos os aspectos. Bom, eu acho que Raimundo, eu acho que a G nos deixou de novo. a internet dela, eu vou te falar, será que a internet do patrocinar tá parecendo Acho que nossas internets hoje, elas não estão, assim, com boa vontade. tá parecendo a internet patrocinada, né? Mas enfim, vamos lá. Obrigado, Noemi, obrigado, Kátia, obrigado, Miriam, né, pela participação e as perguntas que vocês fizeram. Muito obrigado, professor Valdenor, Lisandra, obrigado. Noemi, que é minha colega de trabalho, trabalha na mesma unidade que eu, né? Uma profissional excelente, que está nos acompanhando hoje também nessa live. Sim, muito bom. Então, acho que meus agradecimentos a Gia, a você por participar estar no meio de vocês aqui, conversando, fazendo esse bate-papo sobre a escola pública democrática. Gi mencionava que nós já estouramos o tempo, não vamos parar agora. A Gi mencionava, obrigada a Magali, né, que acabou de, agradeço aí pela participação, falava do professor, não é? O professor, nossa, o professor assim, é o general dessa luta toda, né? Ele está à frente dessa busca ativa pelo aluno, não é? Trabalhos, ele está se reinventando, se reconfigurando, está indo buscando o aluno de várias formas para poder dialogar com ele. E quando a gente fala aqui da necessidade da escola se reconfigurar, eu acho que o professor está um passo à frente, né? Que representa uma instituição, mas o professor, na sua individualidade, ele está se adequando muito bem e está avançando. Né? Então, acho que o que é preciso se analisar agora, nesses próximos dias, e vão retornar
para a unidade escolar. É como a expertise individual dos professores e professoras podem ser encaixadas na coletividade da escola. Então, como as expertises desses profissionais que estão atuando aí 24 horas praticamente por dia, em multitarefas, em busca do aluno para passar atividade, como colocar esse expertise individual dele a serviço da coletividade. Esse é o grande desafio que nós precisamos enfrentar ao retornar. Né? Então, eu acho que dá conta de reconstruir todo esse contexto escolar de uma escola diferente, de uma escola que está aberta para receber novas propostas, não é? Ela se reconfigura se ela souber dar e aproveitar da melhor forma possível a expertise individual adquirida ou ampliada, ou reforçada, na verdade. Eu acho que é um reforço que o professor recebeu agora nesse período em que ele teve que se reconfigurar para continuar trabalhando com o seu aluno. Então, a escola, esse é o desafio democrático, né? É aproveitar os professores sabem, né? Da importância da expertise individual de cada guerreiro, de cada guerreira que está no campo neste momento. Então tá. Bom, lembrando que o artigo do Cláudio e do Raimundo, que eles escreveram sobre escola pública democrática, reconstruindo conceitos, já está disponível no nosso site para leitura, compartilhar, enfim. Meu muito obrigado a todos que estiveram com a gente nessa live. Eu acho que é necessário, sim, a discussão, é necessária a autocrítica. Noemi, Miriam, Magali, muito obrigado. Cláudio, boa noite, a gente se vê. Um grande abraço para você, mesmo que virtual. Obrigado a todos e a todas que participaram com a gente. Uma boa noite. Valeu, boa noite. Quarta-feira tem mais, né, Gi? Oi? Quarta-feira tem mais, né? Tem mais, quarta-feira tem mais, vai ser um bate-papo bem legal, que é sobre linguagem lexical em tempos de pandemia. Então, é assim, como que a pandemia criou novas linguagens, novos termos. Isso, então, vai ser uma conversa também muito legal. Então, boa noite a todos e, pessoal, curtam a nossa página do Face e se inscrevam no canal do YouTube também. Boa noite a todos, um abraço. Beijo. Valeu, galera.